Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito. Na verdade, a gente ainda não está começando, eu estou entrando 2 minutos antes, porque a nossa convidada de hoje está estreando no mundo das lives e eu queria que ela entrasse, já entrou, com a maior calma possível. Ela já está aqui conosco. E então eu vou conversar 2 minutos aqui com vocês. Ela já até pediu para entrar no vídeo, tá super preparada para essa estreia no mundo das lives no Instagram. Daí só vou deixar virar 9 em ponto e já te chamo, dou outro bom dia aqui, porque aí a gente pode até cortar na edição, se quiser, senão a gente deixa assim mesmo. Bom dia para quem tá chegando. Nós estamos aqui na Semana do Divórcio com Respeito. Esse é o último dia dessa sequência de lives que a gente fez, conversando com pessoas que falaram sobre o ABC do divórcio, os pets, animais de estimação no divórcio, sobre o divórcio colaborativo, sobre o divórcio grisalho entre pessoas mais velhas, sobre as oficinas de pais e filhos, que é um projeto criado aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo e que tem um material maravilhoso para quem quer se informar sobre o que precisa pensar num divórcio a respeito dos filhos. As cartilhas do Conselho Nacional de Justiça estão disponíveis e a gente quer disponibilizar aqui. Oi, Anne, bom dia. Sim, todas as lives estão salvas aqui no nosso perfil no Instagram. As dos anos anteriores, elas ficam no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho essas de 2025 vão estar lá também. Você pode assistir todas quando for bom para você, no momento que for conveniente, e se informar. Bom dia, pessoal. 9 em ponto aqui na capital paulista e eu vou começar mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito, hoje falando da não possibilidade de se separar pelas lentes da literatura e da psicanálise também, com a nossa convidada especial, a psicanalista Daniele John, que já está aqui, e eu vou convidá-la a entrar aqui na nossa live. Então, vamos lá. Vamos lá, essas mágicas da internet, ela está chegando. Chegou! Olha ela aqui! Oi, Marília. Gente, Bom dia! Bom dia, Dani! tudo bem? Tudo Queria jóia! começar agradecendo o convite. Acho um projeto muito bonito esse, poder falar de separações um pouco mais tranquilas do que a gente normalmente enfrenta, né? Então, é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Maravilha! Bom, a Daniele John, eu vou fazer uma apresentação oficial dela aqui para a gente começar e deixar registrado, principalmente para quem for assistir depois. Ela é psicanalista e leitora, mestre em estudos psicanalíticos pela Tavistock, de Londres, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. É autora de um livro belíssimo chamado Reinventar a Vida, narrativa e ressignificação na análise, que eu recomendo para todo mundo conhecer. E eu vou começar essa nossa live aqui com um pedacinho da contracapa, Dani. O que acontece com o sujeito e a sua história a partir do recontar? Que tipo de narrativa é essa, tecida em transferência, falando aí da psicanálise, capaz de mudar a posição subjetiva de um sujeito? Em que tempo ela acontece? Inventar a vida cotidianamente é uma demanda da modernidade. Como a experiência de análise participa dessa empreitada? Então, vocês veem que a Dani já vem de um longo trabalho aqui de contar e recontar, de leitura e principalmente no consultório, né, Dani? Sim. E como surgiu a nossa live? Convidei a Daniele por causa desse percurso dela, de psicanalista, leitora, participante de clubes de leitura. E falei, Dani, o que a gente pode conversar sobre divórcio? E ela falou assim, sobre divórcio? Sobre divórcio não sei, mas e sobre a não possibilidade de se separar? E eu falei, perfeito, temos uma live. Então, a palavra é sua, Dani, vamos lá. Obrigada.
Marília, obrigada, gente. Então, um pouco, né, para situar por que a gente chegou nisso, a primeira coisa que eu pensei foi, assim, normalmente a gente pensa o divórcio, a separação, como uma coisa muito ruim, né? E, e a primeira coisa que me ocorreu foi pensar, bom, nos tempos históricos em que não havia divórcio, como que era, né? Como que é você não ter essa possibilidade? Então, que tipo de sofrimento psíquico isso trazia, né? Claro que não é fácil passar por uma separação, mas pensar numa vida que tem ali um destino único possível, né? E aí eu acho que a gente pode usar esse espaço também para pensar muito o lugar das mulheres, que é justamente aí que surge a psicanálise, né? A partir desse sofrimento que as mulheres vão expressar no corpo, que elas não podiam expressar de outro jeito, então a gente tem lá as histerias de conversão, e que estava muito atrelado a esse papel muito destinado como único ali, né? Poucas possibilidades para o sujeito mulher. Então, a ideia partiu daí. Então, para a gente pensar um pouco, eu acho que a gente vive, né, socialmente, sempre num conflito entre proteção e liberdade, né? Eu acho que Uhum. está sempre aí. E acho que quando o Freud começa a escutar as histéricas, ele percebe que há ali um sofrimento também muito ligado a poucas possibilidades assim para as mulheres. Hoje isso já mudou, mas não mudou tanto assim, né, Marília? Então, até quando a gente falou um pouco de fazer um percorrido pela literatura, eu gosto de dizer que eu sou uma leitora amadora, né? Eu sou amadora no sentido de que eu amo ler e não me coloco aí como especialista, né? Claro que eu adoro fazer as interconexões ali com a psicanálise, que eu acho que trabalhamos tanto na literatura como na psicanálise com a palavra, né? E acho que isso também tem a ver com o nosso tema, que é essa forma de expressão que a gente hoje encontra muito mais mulheres escrevendo. Então, enfim, é um pouco por aí que eu tinha pensado em situar o tema, né? Mas, claro, pensando também nas pessoas que querem se separar, mas não conseguem, o que está em jogo aí, né? Uhum. Eu pensei muito no conceito do Freud de desamparo fundamental, que tem a Conta ver pra gente aqui, destrincha o conceito, Dani. com isso, né? O Freud dizia que nós seres humanos, somos a espécie da natureza que fica por mais tempo dependente de um outro. A gente literalmente não consegue sobreviver sozinho, né? Um Uhum. peixinho, ele tem zero condições de sobreviver sozinho. Ele depende desse cuidado do outro. E isso faz a gente ter uma abertura muito grande para o outro por muito tempo. Então, se estabelece ali uma relação de dependência mesmo, né? E é assim que se constituem todos os sujeitos. Então, nós temos todos nós marcados em nós, na nossa experiência fundamental e primitiva, essa condição de desamparo, né? Então, assim, o medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado, tudo isso tem a ver com isso, e isso circula num casamento, né? Então, na hora de separar, por que é tão difícil? Justamente porque todas essas fantasias do abandono, de eu vou ficar sozinho, de eu vou morrer, eu não vou sobreviver, né? Surgem. Então, são processos muito difíceis, né? Eu já acompanhei inúmeras separações, assim, como analista. Muitas vezes tem ali o dilema, né? Eu lembro de uma paciente que ficou anos aqui falando que queria se separar e não conseguia se separar. Em algum momento ela diz: chega, Daniela, eu não quero mais falar sobre isso, e ela sai da análise
E depois, um tempo depois, ela me escreve dizendo que tinha se separado, né? Então, um pouco também Tá, a coisa do ficar remoendo, mas não conseguir agir, né? Assim. tá. E eu acho que você trouxe, né, na nossa conversa, eu até anunciei aqui nas lives, um livro muito lindo, né, que é o Papel de Parede Amarelo. E Uhum. é, e é isso, a gente me conecta com uma outra coisa, né? Que são agora, um século depois, a gente descobrindo que as mulheres escreveram numa época em que não lhes era permitido sequer enunciar o desejo de se separar, né? E aí eu faço uma ligação, inclusive, com. Eu estive na Festa Internacional Literária de Paraty, onde nos encontramos, e uma quantidade incrível de escritores homens, mulheres, enfim, todo o panorama, falando de como a literatura os ajuda a elaborar as situações vividas, como parar e o exercício de colocar em palavras, né? Que está profundamente ligado à psicanálise. Mas eu queria que você retomasse um pouco, e você trouxe também o Caderno Proibido, né? Essa literatura que hoje a gente considera literatura, mas que na época elas nem publicavam, né? Elas faziam quase que para si mesmas. Como você vê isso? Enfim, fale um pouquinho para a gente desses livros, dessas escritas, desses escritos. Tá. Então, o Papel de Parede Amarelo eu li mais recentemente, né? Até publiquei. No meu perfil eu tenho publicado uma espécie de diáriozinho de leituras com. Ah, eu super recomendo, gente. A Dani, ela diz que ela é uma leitora amadora, mas ela é uma leitora amadora voraz. E aí ela vai publicando a opinião dela sobre os livros e é muito bacana, porque gente como eu, entre outras pessoas, a gente acaba dialogando com a Dani através aqui do Instagram dela sobre essas leituras. E vou aproveitar só que eu li aqui a Val, que é uma das co-coordenadoras aqui do grupo, e que também vocês se conheceram fazendo uma oficina de escrita, Sim. ela escreveu, lembrando aqui, que a Denise Fraga diz que a gente sofre mais bonito com a arte, Ah, né? sim, com certeza. Sofre mais bonito e acho que não é só uma questão estética, mas também de encontrar um lugar, né? E daí eu acho que a gente entra nesses livros que eu trouxe como inspiradores, porque o Papel de Parede Amarelo é a história de uma mulher que está nesse confinamento meio dúbio, assim, né? Isso eu acho interessante no livro, porque a gente não sabe direito se ela está ali trancafiada, literalmente, ou se é. Porque tem todo um discurso de que ela está no quarto, porque isso é um cuidado, né? Então, Uhum, tem toda essa junção de cuidado com controle, porque o marido é médico e ela sofre dos nervos, né? A doença clássica aí das mulheres. E então o marido vai receitando para ela esse confinamento, que ela não deve ir até o jardim, que ela não deve socializar, que ela não deve escrever. E isso é muito interessante, né? Porque ela vai escrevendo escondida. E também por isso eu lembrei do Caderno Proibido, que eu também trouxe aqui, que é um dos meus livros favoritos da vida, porque a Valéria, essa dona de casa, também é, que se dá poucas liberdades, digamos assim, né? Eu acho que tem toda essa questão histórica de que as mulheres foram treinadas, dá para dizer assim, para cuidar dos outros e não pensar em si, mas pensar sempre em primeiro lugar nos outros. Então a Valéria é essa dona de casa que faz essa aventura que é comprar um caderno e começar a escrever. E através dessa escrita, ela vai descobrindo um monte de coisas sobre ela mesma e ela vai sentindo na pele os efeitos da palavra e da escrita e se dá conta de um monte de coisa que ela está colocando ali e vai se assustando também, né? Porque ela precisa fazer isso escondida. Primeira coisa que ela se dá conta que eu acho muito bonito e metafórico em relação ao lugar das mulheres, ela se dá conta de que ela não tem um lugar onde esconder o caderno, né? Porque teoricamente o diário
é para ser escondido, né? Embora Uhum. ele também seja um pouco para ser achado, né? Porque, enfim, Sim. tem toda uma. Tem um outro livro que eu recomendaria. Gente, eu sou assim, eu puxo um livro, saio. Que bom, que Estão saindo bom. várias dicas, mas acabou de sair esse de Da uma Ingrid escritora Fagundes. muito, que eu fiz vários cursos dela lá na Escrevedeira sobre a escrita de diários, e ela justamente fala disso, né, de que a escrita para as mulheres, ela começa muito pela via dos diários, que é uma escrita escondidinha, né, que não é uma escrita pública. E hoje a gente tem uma espécie de fenômeno que é colocar esses diários para fora, né, ou falar para fora. Eu lembro também do livro da Tatiana Levi, Salem Levi, que é o Melhor Não Contar, em que é, Uhum. né, esse momento de colocar a público, assim. Então, no Caderno Proibido, a gente tem essa mulher escrevendo escondido, um pouco assustada com os próprios efeitos da escrita para as reflexões que ela vai fazer sobre a própria vida. E acho que tem muito essa metáfora do não lugar. Não tem nem sequer um lugar onde eu posso, uma gaveta que seja só minha dentro da casa, que eu possa guardar meu diário. E ela acaba guardando o diário junto com os produtos de limpeza, porque ela sabe que ali ninguém vai mexer, né? Porque aquela é tarefa sempre dela, enfim. Então, acho que esses livros conversam muito, né? O Papel de Parede Amarelo, ela fala que o John, que é o marido dela, não gosta que ela escreva, né? Uhum. Ela também está escrevendo um diário escondida. E através dessa escrita e também das fabulações que ela vai fazendo olhando para esse papel de parede, né? Muito interessante porque fica nessa coisa da loucura, né? É. Ela acaba arrancando, o papel de parede está enlouquecendo ela. Então tem toda essa coisa de a mulher louca, né? Sim. A mulher louca, mas é por que, que ela tá louca, né? Porque toda a liberdade dela está sendo cerceada. Tem algum momento no livro que ela diz isso. Ah, ele diz que não é para eu trabalhar e que não é para eu escrever, que não é para eu ver gente, mas eu tenho a sensação de que essas coisas me fariam bem, né? Então ela está presa porque ela precisa descansar, Uhum. ela está presa como um jeito também de deixá-la ali no domínio masculino, porque ele é o médico que precisa sair, que precisa ver os pacientes na rua, né? Então a gente tem todos. Mas acho que, para voltar para o nosso tema, eu acho que são escritas que também dizem dessa insatisfação no casamento, né, Marília? Então, que tipo de aprisionamento também um casamento pode ser, né? Se você Uhum. ali, porque a gente tem um ideal, claro, de parceria, de igualdade, de estar junto, de levar a vida junto, mas muitas vezes o que acontece são jogos de poder que deixam a mulher muito, principalmente a mulher, né? Eu acho que não só, eu acho que também acontece de homens ficarem presos, né, por questões diversas. E aí eu acho que a impossibilidade de se separar, ela também traz todo esse histórico de como aquele sujeito foi constituído. Então, como foram essas primeiras relações? Como foi que esse sujeito pôde se separar dos primeiros objetos amorosos, pai e mãe? Uhum. Né? Em que tipo Uhum. conflitiva ele viveu? Isso foi tranquilo? Não foi? Tranquilo, tranquilo nunca é, né? Vamos, não traumático, pelo menos. Sim, então acho que isso está marcado no corpo, né? O jeito como cada um viveu, e daí o jeito como cada um vai viver uma separação, ou acabar não conseguindo fazer isso, enfim, ficando às vezes em relações muito ruins, né? Aham. Nossa, tô pensando um monte de coisa aqui, né? Tentando também voltar pro tema da live, mas uma das coisas que eu pensei é que a gente vem conversando nas lives toda essa semana, e uma das coisas que já é um conceito apropriado pelos advogados de que o tempo interno das pessoas é diferente do tempo cronológico, que muitas vezes, quando o casal chega para um divórcio, um deles tomou a decisão
muito antes do outro, Hum, né? É que nem a sua paciente, que ficava falando, falando, não quero mais, quero me separar, não quero falar mais disso, vou largar a análise, e depois até se separa e dá notícias desse. Então, essa coisa da não possibilidade de se separar e o quanto que a possibilidade de escrever, de elaborar de outras formas, vai me preparando para esse momento em que eu consigo passar para o ato, né? E uhum, aí eu só queria marcar aqui, Dani, botar no nosso varal de ideias. Você estava falando é, é, de escrever, de elaborar, né, dessas mulheres, os diários, a oficina com a Ingrid Fagundes sobre os diários também. E eu lembrei do conceito de escrevivência, né? Que a gente tem tido agora com Conceição Evaristo trazendo isso. E eu queria puxar um pouquinho só a brasa para a minha área do direito, que é da juíza Flávia Martins de Carvalho, que é uma juíza aqui de São Paulo, uma mulher formidável, inteligentíssima, brilhante, e devo dizer, uma mulher preta, então uma minoria absoluta no judiciário, né? Hoje, felizmente, ela é nossa ouvidora, ela é a juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal. Então, uma conquista e tanto. Mas a Flávia, ela desenvolveu o conceito dela, é o doutorado dela, de jurisvivência, que é o ah, que ela literalmente vive na pele nessa carreira dela, dessa menina preta, pobre, periférica de Nova Iguaçu, que quando perguntam para ela, ah, mas você sonhava em ser juíza? E ela fala, gente, uma menina como eu não tem nem imaginação para sim. sonhar lá, né? E aí, feita essa digressão sobre a jurisvivência, a escrevivência, eu volto para cá, né? Que é a essas mulheres que não é permitido se separar, pelo menos elas conseguiram se permitir a imaginação, Hum. né? E escrever a respeito disso. E como isso também foi benéfico na vida delas, né, Dani? Eu acho que a imaginação, só para situar, né, o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, né? Achei muito interessante essa ponte que você fez, Marília. Mas, e aliás, o que me lembra é que eu trouxe também outro livro, que um dos grandes livros, né, que a gente tem Sim, em literatura, ele é um diário, né? verdade. Grande Carolina Maria de Jesus, o subtítulo é Diário de uma Favelada, né? E a gente tem as datas, né? Ela escreve um diário que depois ela publica. Uhum, Essa mulher é incrível, né? Porque assim, ela não sabia nem se ela ia comer, né, naquele dia, mas sim, todo dia ela separava um tempo para os escrevia. cadernos dela, né? E tem algum momento que agora eu não vou achar, embora eu tenha esse, que é que ela diz assim, eu talvez eu só consiga escrever porque eu não tenho um marido e, e porque os homens não gostam de mulheres que se interessam por leitura e escrita. Ela diz alguma coisa assim, né? Então, Aham. toda essa questão, a imaginação, né, Marília, é tudo assim, é um pouco como as mulheres irem perdendo mesmo essa possibilidade, né? Porque isso é visto como perigoso. Os livros, as leituras são vistas como perigosas, né? Sim. Escrever é visto como perigoso. É interessante assim pensar. Assim como viajando aqui um pouco, né, Dani? Ficar desamparada pode ser muito perigoso, né? Exato. Ficar só, não ter um marido pode ser muito perigoso, né? Perigoso em vários sentidos, né? Mesmo do julgamento que se faz das mulheres sozinhas, né? Quem são? Elas são ou elas não, assim, elas não são boas o suficiente para estarem casadas, ou elas são putas, ou elas são, né? É muito difícil esse lugar da mulher sozinha socialmente. O que é muito louco do Caderno Proibido é que ele foi escrito nos anos 50, mas a gente lê e parece muito atual, né? Sim. Eu acho que tem isso também. E a Val falou aqui, ela fez um comentário dizendo: a imaginação é a louca da casa. Imagina estar casado com uma louca. O que lembra a louca da casa, a Rosa Monteiro também, e o perigo de estar lúcida, né? E o outro livro dela lindo que ela faz junto com o Diário da Marie Curie,
Assim, a ridícula ideia de nunca mais te ver. E que aí é uma separação aí forçada pela morte do companheiro, né? Hum. Nessa nossa viagem aqui ao redor dessas escritas, assim. E eu bem, Marília, da Madame Bovary, né? Que tem esse livro mais antigo da Maria Rita Kell chamado Deslocamentos do Feminino, que ela justamente vai se debruçar sobre essa obra do Flaubert, que é uma mulher que está super insatisfeita no casamento, aí ela tem amantes, ela todo mundo sabe a história, vou dar o spoiler, mas ela se suicida no final, né? Então, assim, essa coisa trágica também de que a não adequação às normas de um casamento podem trazer, né? Sim. E ela era uma leitora de romances, então o conflito dela começa justo na imaginação, né? Porque assim, ela começa a comparar os O que romances ela vive. ao que ela vive, ela não encontra aquilo no casamento dela e ela começa a querer viver algo mais próximo do que ela encontra nos romances. Então a gente vê aí também a leitura como uma grande ameaça na Flaubert. Ele sofreu um processo por ter Aham. livro, né? Porque achavam que ele estava Incitando as mulheres a um comportamento indesejado, né? exato. E uma outra coisa que eu lembrei, assim, é um livro também que é de um psicanalista, mas ele escreve numa linguagem muito Ah, acessível. o Adam Phillips. O Adam Phillips é um escritor, psicanalista inglês. Ele circula muito pela literatura também, né? E esse livro Uhum. que a Ubu lançou agora recentemente é sobre desistir. E tem umas coisas muito interessantes que ele traz aqui, né? Porque também é essa coisa de a gente achar que desistir é ruim, né? A gente foi incutido com a ideia de que a gente tem que ir até o fim, de que a gente tem que fazer tudo. Bom, o juramento lá da Igreja Católica é até que a morte nos separe, né? Então, Sim. desistir fica no lugar do fracasso. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando do casamento não deu certo, ficou 35 anos juntos, separou aí não deu certo, né? Assim, É. E é um cuidado que você sabe, Dani, que eu acho que há de quem trabalha, né? O que a advocacia familiarista, nós que trabalhamos com família, a gente tem mudado isso na linguagem, de perceber que não, deu muito certo, né? 35, 30, 20 ou 5 anos juntos, deu muito certo pelo tempo que tinha que dar. Mas deu muito certo. E agora houve, porque as pessoas hoje têm essa possibilidade de não querer estar mais juntas e vamos para outro projeto de vida, né? Tá tudo bem. isso é que ele traz, né, de que a desistência ela pode ser uma abertura para outras coisas e não necessariamente um fracasso. Ele fala disso em várias instâncias da nossa vida, né? Mas o que também me lembra, né, Maria, é muito assunto, né? Também lembra que a gente vive hoje numa quase numa ditadura higienista, né, assim, do bem-estar e muito protocolar, né, assim, que é assim, as pessoas vão fazendo diagnósticos de si mesmas na internet e também vão buscar isso lá em relação a entender o que está acontecendo no próprio casamento. Então, tem itens para você ver se tiver isso e aquilo. Então, você tem que romper, você tem. Eu acho que todos esses imperativos, eles são muito adoecedores, né? A gente tem falado de que a gente está adoecendo de um discurso de saúde, né? Tanto em relação à alimentação e tal, isso é muito óbvio, né? A clínica está cheia de pessoas com distúrbios alimentares que tem a ver com isso. Nem é mais tanto o discurso da magreza quanto o discurso da saúde, né? Então, mas eu acho que tem essa coisa do de o, é muito mais o ser humano é muito mais complexo do que você consegue colocar em itens num post do Instagram para você decidir se você vai se separar ou não, né?
E tem Não, uma. e aí você falou, agora não é mais a ditadura da magreza, é a ditadura da saúde. E eu me perguntei, né? E a saúde mental a gente coloca em que caixinha, Hum, né? exato. E a gente adoece dos discursos mesmo, né? Acho que tem isso. E cada tempo histórico vai trazendo outros discursos e a gente vai se enredando de jeitos um pouco diferentes, mas que tem uma estrutura comum, assim, né? E eu E acho, desculpa te interromper, Dani, só para pontuar isso que você falou, eu acho que me é muito caro, que é a questão de cada contexto histórico tem seu discurso. Porque a gente está falando aqui da não possibilidade de se separar, quando a gente fala do papel de parede amarela, a gente fala de um determinado contexto histórico, quando a gente fala de Madame Bovary, a gente fala de outro. E hoje, né, na atualidade, se a gente fosse falar de não possibilidade de se separar, a gente tem muitas, né? A gente, inclusive, teve uma live aqui sobre violência patrimonial, que uhum, hoje é imposta à mulher, que é assim, a não possibilidade de me separar, porque eu não administro o patrimônio da família, eu não sei quanto dinheiro eu tenho para me manter, né? Então, essa não possibilidade de separar, ela está fortemente vinculada ao contexto histórico que isso acontece. Então, é importante a gente lembrar isso e que cada pessoa, cada família tem o seu contexto de vida que vai dizer diferente a respeito dessas possibilidades, sim, né? E eu costumo dizer que um acordo, né, no que a gente faz, eu trabalho exclusivamente com resolução consensual de conflitos, e um acordo que eu faço no escritório é o acordo, né, do dia 22 de agosto de 2025. É como se eu brinco com alguns clientes usando a imagem de que quando você vai ao médico e ele mede a sua temperatura, é aquela temperatura daquele dia. Se você voltar no médico no dia seguinte, a temperatura vai ser outra. Para fazer um acordo de divórcio, ainda mais que a gente envolve uma dinâmica familiar, né? A gente envolve várias pessoas que estão interessadas, que têm nessa transformação, ela é daquele momento, ela é o possível daquele momento, né? sim. Então, nunca podemos desatrelar do contexto em que as coisas estão sendo vividas. Sim, exato. E tem, bem como você disse, tem a história, né? Mas tem também a história daquela família, né? E os valores dentro daquela família, como é que são, enfim. Tudo isso afeta. Mas eu lembrei também de que nesse livro sobre desistir, eu acho que tem no capítulo que chama, acho que é sobre desistir ou sobre não querer. Os nomes dos capítulos são ótimos. Sobre não querer. É muito interessante como ele vai falando, que acho que é um pouco na contramão disso, né, da autoajuda. Eu digo para os meus alunos assim, a psicanálise vai, embora ela no senso comum seja descrita como uma ferramenta de autoconhecimento, na verdade ela vai meio na contramão dessa ideia do autoconhecimento, né? Mas Uhum, é muito mais uma coisa que tem a ver com você perceber que o autoconhecimento total é impossível, né? Que tem uma grande parte da gente que a gente desconhece. Então, a gente achar que a gente sabe o que quer, né? Assim, aqui ele fala muito dessa confusão e de como, às vezes, ter muita certeza em relação ao que você quer é, na verdade, uma defesa, né? Assim, uhum, e a gente não tem como saber, porque uma parte desses processos é inconsciente, né? E ele entra numa leitura do Édipo que eu acho muito interessante, que é também o quanto para nós, sujeitos humanos, realizar o próprio desejo também é perigoso, né? Porque uhum, cai ali na historinha edípica que tem a ver com ou ser, né? Se você, por exemplo, realiza o desejo de ficar com a mãe, você sofre a retaliação do pai, né? Então vem tudo isso é uma grande confusão, assim, né? A gente quer coisas, mas às vezes a gente fala de um jeito e quer outra coisa, ou é muito difícil de situar aí onde está o desejo inconsciente. uhum. Eu acho que as redes também elas terminam por achatar tudo, né? Como se tivesse uma verdade. Sim.
e que ela coubesse num teste, né, que você faz. Ah, pronto, essa é a minha verdade. Eu sou assim e eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que seguir determinada receita, né? Isso, esse risco do achatamento. Gostei como você colocou, Dani. É muito importante, né, da gente estar alerta. É muito, muito bacana essa ideia, né? E eu gostei de você trazer o Adam Phillips, né? Almoço participando da nossa conversa. A gente só estava trazendo as mulheres, olha só, finalmente um rapaz entrou aqui na conversa. Dessa ideia da possibilidade, olhar o desistir de outras formas, né? Porque é isso que falávamos ao casamento de muitos anos, ele deu muito certo. As pessoas só mudaram o projeto, mudaram o desejo, enfim, a vida que segue. Então, a gente poder ver a não possibilidade de se separar também muitas vezes, porque a gente está preso nesse projeto de vida comum, de felicidade eterna, né? De que eu tenho que insistir, insistir, e eu posso simplesmente não querer mais, né? Como eu brinco também, que eu uso muito com alguns casais, o filósofo Lulu Santos, né? Não imagina que eu te quero mal, eu apenas não te quero mais. E tá tudo bem, vamos seguir a vida adiante, né? É que é difícil também esse não te quero mais, né? Como acho que para os casais entender que não. Porque eles começam a se atacar como se fosse um problema com aquela pessoa, mas na verdade tem algo da relação que já está desgastada, né? Bom, tem muitas situações diferentes, né, Marília? Mas acho que outro conceito da psicanálise que nos ajuda a pensar isso é que as relações são ambivalentes, né? Elas não são de uma coisa só, não é só amor. O amor vem junto com o ódio, dizia o Freud, né? Ele falava o ódio não é o oposto do amor, né? O oposto seria muito mais a indiferença do que o ódio, porque o ódio está junto. Então, Uhum. na hora do conflito, eu acho que o ódio vem com muita força, né? E daí a gente entra, acho que numa outra parte que é pensar. Eu também tenho clínica com crianças e adolescentes, pensar o que o casal também, né? Eu acho que é essa proposta de vocês de tentar conversar, ela traz muitos benefícios para as crianças, né? Porque é isso, eu acho que o casal vai sendo tomado de tanto ódio que eles ficam cegos, né? Às vezes casais muito amorosos com os filhos e que querem, acima de tudo, o bem dos filhos, mas quando vêm tão cegados pelo ódio que começam a fazer coisas muito difíceis para os filhos, né? Ontem a gente teve uma live com a Fabiana Aidar, que é psicóloga também, e ela trabalha dentro do judiciário as oficinas de pais e filhos, que são uma ferramenta criada em 2013 e inclusive fica a dica aqui, né? As cartilhas para pais, mães, para adolescentes, para crianças, elas estão disponíveis gratuitamente no site do CNJ. E ela contou várias histórias muito interessantes, mas eu lembro de uma aqui que oficina é um momento mesmo, Dani, que acontecia presencialmente, hoje tem online, que os pais ficavam numa sala, as mães nas outras, os adolescentes numa outra, as crianças numa outra, assim, criança a partir de uns 6 anos até os 12, né, já verbalizam, para a família passar algumas horas nessa dinâmica, que são casos que já estavam no judiciário. E Uhum. entre os casos que ela contou de uma criança que estava na sala, e que ela pede para falar com o irmão adolescente que está na outra sala. E o bacana é que você tem psicólogos treinados que estão ali no momento para acolher isso. E eles falam, claro, vamos lá. E o pequeno vira para o mais velho e fala assim: e se a gente convidasse o papai para ir à festa da escola hoje à noite? O que você acha? E o mais velho fala: será que a mamãe vai deixar? Uhum. E aí a psicóloga fala: e se a gente chamar a mãe de vocês para essa conversa? Aí eles chamam a mãe e a mãe fala: tudo bem. E aí eles chamam o pai e eles convidam o pai para poder estar na festa. E que não estava lhe sendo permitido convidar o pai para estar na festa, né? Que bonito. Então, eu acho, ela tem várias histórias que são muito emocionantes, mas essa questão que você falou, né, das crianças, e a gente que trabalha
como advogado, como a gente tem trazido os psicólogos, os profissionais de saúde mental para atuarem junto com a gente, inclusive para poderem ser a voz dessas crianças nos escritórios. Porque os pais acabam ficando com um discurso absolutamente desconexo. Eles não estão mais olhando para esses filhos. Eles perderam essa capacidade. Né? Porque tem um lado que é, aí eu não posso me separar porque os meus filhos são pequenos, aí eu não posso me separar porque eles são adolescentes, eu não vou poder me separar em nome desses filhos, e tem um outro lado que assim, eu me separo e aí parece que eu esqueço que Uhum. esses filhos, e muitas dessas crianças e adolescentes que chegam na tua clínica, né, Daniele? Sim. Tem uma coisa interessante que é o próprio discurso de proteção dos filhos, né? Muitas vezes, vamos imaginar um casal que está ali em conflito e não consegue se separar, e às vezes o argumento é justamente esse, né? De não, isso vai ser ruim para os meus filhos, isso vai ser traumático, mas estão circulando muitas coisas ali não ditas que obviamente a criança absorve, né? As crianças são muito leitoras das entrelinhas. Elas são excelentes leitoras das entrelinhas, né? Porque elas estão numa posição. Isso é que é o legal também de trabalhar com crianças, porque elas estão numa posição diante do mundo que é de um frescor que a gente até esquece, né? Mas que é de assim, o mundo está sendo descoberto, é uma grande indagação o tempo inteiro, um maravilhamento, né? Assim, e também uma tentativa de entender, né, a complexidade do mundo adulto. Uhum. Eu acho que os adultos muitas vezes pecam por talvez supor menos, né, na criança, supor uma capacidade muito menor do que de fato ela tem de compreensão do mundo. Então a gente tem adultos em nome da proteção, deixando de conversar coisas que seriam importantes de conversar. Assim como a gente também tem adultos que agem como se a criança fosse boba, então falam coisas na frente dela e ela tá vendo televisão, ela não tá prestando atenção, né? A gente estava até comentando no nosso almoço que isso acontece na sala de espera, né? Dos pais falarem na frente da criança um monte de coisas, às vezes cochicham, falam mais baixo, achando que a criança tá super ligada, ela pode estar ali brincando, mas ela tá com os ouvidos apontadas, apenas estão ligadas, né? E tem uma ideia da Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa que trabalhou muito com crianças, que é uma ideia que eu gosto muito, que ela diz assim, que uma criança ela é capaz de suportar qualquer coisa, desde que esses acontecimentos venham com palavras, né? Desde que a gente consiga falar, obviamente, numa linguagem que ela possa entender, mas assim, é muito melhor a gente falar do que ela ficar com esse elefante na sala. Não, e com a fantasia, né, Dani? Você falou bonito da Françoise Doutor, que a criança consegue suportar tudo desde que venha com palavras. Eu uso uma metáfora bem menos bonita, que é, gente, criança é que nem cachorro, eles sentem cheiro de medo. Sim. Se vocês decidirem contarem para ele com o discurso mais simples possível, que é, né, a Marília e o fulano não querem mais namorar, mas a mamãe e o papai vão ser mamãe e papai de vocês para sempre. Já tá, se é o possível agora, já tá bom. Já não precisa falar mais do que isso. Agora, não falar é desmerecer seu filho, é realmente colocar ele num lugar que ele não merece, né? E Então, é muito difícil, é enlouquecedor mesmo, né, Marília? Eu tô lembrando de um caso que eu também sou supervisora voluntária do Instituto Fazendo História, né? esse trabalho também, esse aqui, gente, Instituto Fazendo História, vão lá procurar, porque é outro trabalho maravilhoso. Mas conta, Dani. Muito legal. Assim, o Instituto tem muitas pernas, né? Mas a que eu trabalho chama Contato, que oferece terapia para as crianças que estão acolhidas e adolescentes também, né?
E a gente acompanha um caso no meu grupo, tem um grupo de supervisão que eu coordeno toda semana, né? As meninas que atendem vêm supervisionar comigo e a gente tem discussões maravilhosas, assim. É um trabalho muito. Estou há muitos anos lá e acho que é um trabalho que você vê os efeitos. Tem inclusive um lado com o judiciário, né? A gente escreve Todo. relatórios, então isso de ver o caso a caso, né? Ver as minúcias daquele que é um privilégio de quem está atendendo a criança, né? Porque acho que em outras instâncias a gente tem uma visão mais panorâmica, mas o analista que está trabalhando com a criança, ele vai poder dizer coisas que só ele teve acesso, né? E aí tem esse menino que, enfim, o abrigo estava fazendo uma reaproximação com o pai, então as crianças estavam indo no final de semana para casa do pai, e de repente acontece uma denúncia de uma das irmãs mais velhas de abuso em relação ao pai e cortam-se as visitas e essa reaproximação é cortada. O abrigo, na melhor das intenções, né? Porque eu acho que é isso, eles querendo proteger as crianças, eles acham que esse é um assunto muito cabeludo para falar com as crianças, e eles não dizem nada sobre por que, que o pai parou de visitar, por que, que eles pararam de ir para a casa do pai. E isso tem efeitos catastróficos para essa criança, né? Que está sendo atendida no meu grupo. E a gente, inclusive, resolve fazer daí uma intervenção institucional, né? A gente chama a nossa coordenadora para ir conversar com o abrigo e tal, e fazer um trabalho lá de, olha, tudo bem, é um assunto cabeludo, mas ele ficar sem nenhuma explicação de por que, que esse corte abrupto aconteceu, isso está sendo catastrófico para ele, né? O menino começou a quebrar tudo, enfim. Então, é um pouco essa ideia, né, da doutor, eu acho que ela vale também para os pais, que encontrar jeitos de falar, né, encontrar jeitos de conversar, acho que esse exemplo que você trouxe de ir lá fazer o convite, às vezes tem coisas que nem ocorrem, né, as crianças como possível se não são conversadas. Sim, sim. E voltando, né, essa coisa, saindo da não possibilidade de se separar, mas vindo aqui, acho que a Dani trouxe o trabalho do Instituto Fazendo História, e que é um instituto que trabalha com crianças que estão sendo por vários motivos, que não estão mais com a sua família de origem, elas ficam em abrigos, elas ficam em casas acolhedoras. Isso também é muito importante das pessoas saberem que existe, e que se você tiver a possibilidade, né, na sua casa, um espaço, tempo para ser uma casa acolhedora, que é essa ponte entre a família de origem e a família que adotará essas crianças, é um trabalho super bacana. Mas o que eu acho que eu queria registrar aqui é o fazendo história nesse sentido. É tão importante que a criança e o adolescente tenham a oportunidade de colocar em palavras que o Instituto promove é justamente isso, seja pelo, como você falou, tem muitos braços, um deles é a terapia, e o outro é o próprio registro, né, num diário de quem eu sou, do que eu lembro da onde eu vim antes de ir para essa família que vai adotá-la, né? E que aí, pelo direito, né? O direito tem dessas coisas, corta totalmente o vínculo com essa família anterior. Esse vínculo desaparece. Né? Você ganha um novo nome, um sobrenome, o nome não, mas um sobrenome, uma nova família nos seus documentos que vai ser aquela para sempre. Né? Então, fica, aliás, outra coisa para a gente conversar. Eu acho super bem lembrado, né? Essa coisa da construção dos álbuns, né? Que foi como começou, na verdade, o Instituto. E o mote era esse, que a criança tivesse direito à sua história, porque muitas vezes as crianças que estão acolhidas, elas têm verdadeiros buracos ali, né, na história delas, coisas que elas não sabem, que ninguém contou, enfim. Então tem esse trabalho de construção, de que eles vão fazendo um álbum junto com a criança, para ela também ir podendo ser autora, né, dessa história. O que ela
quer colocar ali, o que que ela pode também, né? Porque eu acho que tem isso, tem histórias muito duras, então tem os tempos ali da criança também em relação a como lidar com essa história, né? É interessante, E são diários também, né, Dani? A gente já falou de diários aqui, são conecta, diários. Maria. É engraçado que antes de eu entrar no instituto, eu, esse livro, né, que você mostrou, o meu livro, ele foi originalmente uma tese, daí eu reescrevi ele todo, né, para virar livro, uns anos depois, porque eu estava bem na época do doutorado, tendo filhos também, tudo ao mesmo tempo. Então, dei um tempo para daí depois retomar a tese e reescrevê-la para que ela virasse um livro. Mas a tese estava como referência bibliográfica do Instituto eu entrar e antes de saber, eu falei, nossa, falei, realmente tem tudo a ver a pesquisa com o mote do Instituto, né? Que é esse direito à história. Como é que a gente se conta, como é que a gente se narra, né? Maravilhoso, maravilhoso. E vou voltar aqui, né, para a gente ir fazendo, fechando, né? Como é que a gente se narra diante da não possibilidade de se separar? Como é que a gente pode fazer uma narrativa se na, se na ação eu não estou sendo capaz, não está sendo possível, por qualquer, né? Ou se o ato não está sendo possível, a narrativa, né? Que tem a ativa dentro da palavra, né? Então, ela torna possível isso. É Tá bem legal. bem, Marília, sobre isso, que às vezes tem dentro de uma crise, porque a gente pode pensar, né? Alguém que está pensando em se separar, está vivendo uma crise. Mas as crises, elas são muito potentes também em termos de possibilidade de mudanças, né? Não Sim. necessariamente a crise precisa desembocar numa separação. E o que eu acho que muitas vezes acontece são separações simbólicas dentro de um casamento, né? Que é um pouco o que ficou lá tão misturado, fundido a ponto de ter um apagamento dos sujeitos ali em questão, né? É Aham. muito comum nos casamentos, né? Porque você começa a fazer um sei lá, nem sei qual palavra usar, mas fica tudo tão junto que você se perde de você mesmo ali, né? Quem é você nessa história? Então, eu acho que tem também esses processos de separação que podem acontecer dentro de um casamento, né? E Sim. casais, às vezes, se reorganizando de outras formas, de outras maneiras. É. Eu acho que isso acontece também. Eu acho bacana que as nossas lives a gente fala para o público, mas fala para profissionais. E tem uma quantidade enorme de psis que entraram aqui na nossa conversa, que eu fiquei vendo aqui as pessoas, são todos muito bem-vindos. Porque é isso também. No nosso trabalho como advogados, ter essa percepção, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu chegar para o casal que vem, né, procurar uma advogada para entender e poder dar as informações, porque eu acho que é disso que se trata, as pessoas terem informações para refletir, para pensar, né, para tomar decisões, mas de ter casais eu falar, eu acho que vocês vieram ao escritório muito cedo, vocês têm que passar por um consultório, né, eventualmente de uma terapia de casal, para entender melhor isso, porque eu como advogado, olhar ali e falar assim, vejo que eles querem fazer essas separações, porque a gente, culturalmente, né, nós duas aqui, mulheres com mais de 50 anos de idade, a gente vem de uma cultura que é diferente até do que a gente está ensinando para os nossos filhos, de novo, contextos, mas a ideia das duas metades da laranja, né? Eu vou encontrar nesse mundo de 7 bilhões de habitantes a outra pessoa que é a minha cara, metade, a tampa da minha panela, né? E a gente sabe que não é assim que funciona o casamento, né? Amor dá trabalho, é uma construção diária, cotidiana, e todos os amores, né? Amor de filho também. Eu com os meus filhos, eu como filha, é bem bacana. Parte do desencaixe, né? É você conseguir seguir junto sem encaixar, né? Porque é isso, nunca vai encaixar totalmente. Exatamente, exatamente. A gente está falando aqui, eu vou fazer uma brincadeira pessoal, que o perfil Storytellers,
que é do meu marido, Ah, tá aqui assistindo a gente. E o Storytelling justamente trabalha com cursos de storytelling e de narrativas, né? E ele está aqui prestigiando a conversa, falando, né, sobre a importância das narrativas nesse processo, né? Que é disso mesmo. Eu lembro que antigamente, quando eu ainda trabalhava com processos litigiosos, né, que eu representava um pai ou uma mãe para entrar contra o outro, eu sempre, porque eu fiz direito depois de mais velha, isso faz toda a diferença. Eu me formei, eu já tinha um pouco mais de 30 anos de idade. Eu falava, eu não quero deixar escrito algo que o filho não possa ler no futuro, né? Porque tem isso também dos processos judiciais, né, Dani? Eles são narrativas que uhum, estão guardadas no judiciário. E eu sim. fico imaginando esse pai e essa mãe que você narra, dessas crianças que chegam ao consultório, que perderam totalmente a noção e que vão falar por meio dos seus advogados. Advogados esses que têm como objetivo convencer o juiz de que Uhum. seu cliente tem razão. Que tipo de narrativa é essa que fica registrada nos autos? Né? Que tipo de coisa no futuro pode ser lida? Porque a gente está falando, né, a Val, falando de carinhos e ensinamentos, mas olha que cuidado os advogados familiaristas têm que ter, porque isso fica registrado. E, eventualmente, um filho, uma filha, no futuro, vão poder ler isso, né? Interessante isso. Opa! Oi, tô aqui, tô aqui. Ah, é Ah. que eu atingi meu limite diário de uso do Instagram. Foi minha filha que instaurou para mim isso, tá? Numa injeção, você tá demais no Instagram. Ele tá mandando eu desligar, que eu já fiquei demais. Só que eu sempre aperto no botão ignorar, tá, Nina? Se tu tá me assistindo. E um beijo pro Luiz, eu adorei o Storytellers, adorei o título. Obrigada, Eu acho que querida. você está dizendo é importantíssimo, né, Marília? Tem casais que passam a se falar só via advogado, né? Você deve saber disso melhor do que eu. Isso instauram verdadeiras guerras mesmo, né? E Sim, nossa, eu já vi situações muito sofridas mesmo, assim. Às vezes casais que estão separados e querem trazer o filho, daí eu sempre pergunto, né, no primeiro contato, vocês querem vir juntos ou vocês querem vir separados? E às vezes eles dizem, não, a gente vai juntos. E daí chegam aqui, estoura a Terceira Guerra Mundial e eles chegam à conclusão que eles nunca mais querem vir juntos, né? Então é muito difícil. É muito difícil quando o ódio tá à flor da pele, né? é. O Zé Mangini, que é um advogado também de família, colaborativo e mediador de conflitos, ele lembrou bem aqui no bate-papo uma frase que nós tentamos usar sempre com os nossos clientes, né? Que é: qual história vocês querem contar do divórcio de vocês no futuro e qual história vocês querem que os seus filhos contem desse divórcio, né? Como é que você, qual é essa, né? Daqui a 10 anos, no almoço de família, como é que você quer ouvir isso, porque vai surgir, né, Dani? A gente sabe que Sim. essas histórias voltam, né? Elas voltam, não, elas estão. Às vezes elas são enunciadas, né? Eu lembrei de uma outra historinha que vai numa outra via, que era um casal que estava se separando amigavelmente, e aí a narrativa era tudo vai ficar igual. E quem não é uma narrativa verdadeira, né? E que o meu pacientinho de 7, 8 anos na época, ele, na primeiro evento familiar que eles resolveram fazer todos juntos, apesar de já terem se separado, acho que era um dia da criança, alguma coisa assim, ele chorou o dia inteiro. E daí depois a mãe veio me dizer: puxa, mas né, a gente fez tudo para ser legal e para. E daí a gente conversando, ficou claro assim que o discurso deles era de vai ficar tudo igual e que o que ele estava sentindo é que não estava tudo igual. Eles podiam estar amigavelmente juntos, mas eles estavam separados. E daí eu conversei um pouco com ela, né, dizendo, bom, talvez seja melhor dizer para ele que igual, igual não vai ficar, mas que vocês vão encontrar outros jeitos, né, de estar junto. Então, acho que o próprio discurso da separação amigável também pode ficar num lugar ruim, né? Assim. Sim.
Não, e esse, né, nesse evento, esse desejo de ficar juntos pelo filho, que é muito bacana, mas talvez o que o filho precisasse naquele momento era justamente estar vivendo que o fato é esse, os pais estão separados, que amam ele muito e são capazes de cuidar dele juntos, mas que, né, eu acho que essa contradição, esse choro, né? Olho aqui e falo, ele sabe que vai voltar para casa com um deles, né? O outro vai para outra casa. Exato. E acho que, como a gente falou, né, as crianças são leitoras de entrelinhas, elas também sacam muito quando tem uma forçação, né? Quando tem uma coisa, tipo... Eu acho que essa frase da doutora, as crianças são leitoras de. Da doutora é sua, Dani, essa frase. Acho que é minha, mas deve ter aí muitas influências de pessoas que eu nem lembro mais, né, Marília? Porque acho Mas que é. vamos, não, fica para Daniela e John. As crianças são leitoras de entrelinhas, e eu achei belíssimo isso, Uhum. né? Já que, enfim, a não possibilidade de separar, às vezes ela se esconde atrás dos filhos também, né? De tantos assuntos que a gente passou aqui hoje, mas é importante a gente lembrar. E eu acho que está tudo interconectado, né? Falávamos também durante essa semana sobre o divórcio de pessoas mais velhas, e filho é sempre filho, não é porque eu tenho 40 anos de idade, 30, 25, que eu sofro menos com. Eu sofro diferente. Claro, Mas eu sofro com o divórcio dos meus pais, né? claro. Não, e dói separar, né? Sim, dói para todo mundo, né? Não é à toa que o divórcio reverbera na rede de amigos também, né? Para os sogros, sogras, tios, tias, primos, parentes em geral. Quer dizer, é um efeito social, fato social total para ir para a sociologia aqui. E é um luto, né, Marília? É um luto. E falando em luto, e estamos chegando aqui no fim, eu Hum. já faço propaganda da próxima live que vai encerrar a semana do divórcio com respeito. Aliás, minto, a próxima é o Vale Tudo no Divórcio, na hora do almoço, aproveitando a novela, né, e que a gente vê tantas estripulias feitas nessa novela. A Rose vai conduzir essa conversa bem humorada sobre o Vale Tudo no Divórcio. E à noite, às 8 da noite, a Val vai estar com dois psicanalistas, o Daniel Omar Pérez e a Ana Paula Kotompatsky, falando sobre fim, recomeço e sentido, né? O luto no divórcio. Então, já fechamos a nossa live, passando a bola para as próximas lives. E queria te agradecer imensamente, Dani, a tua generosidade em doar seu tempo, seu conhecimento, seu sorriso e compartilhar com a gente, inclusive, tantas lembranças de livros bacanas, né, para as pessoas poderem percorrer. E lembrando de outros trabalhos bacanas, como o Instituto Fazendo História, ou mesmo os cursos da Escrevedeira. Muitíssimo obrigada. A palavra é sua para a gente encerrar. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês e parabéns por esse projeto. Acho que quanto mais a gente conseguir se separar conversando, né? Mesmo as conversas difíceis, é melhor, né? Melhor para todo mundo, para as crianças principalmente, mas também para esse casal, né, Maria? Perfeito. Obrigada. E sigam a Daniele John, arroba Dani John, underline 70, para acompanhar as resenhas maravilhosas que ela faz de tantos livros dessa leitora amadora e doce. Obrigada, Dani. Boa Obrigada. sexta, bom final de Bom semana. final de semana. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.